O Leonardo agora com a palavra, representante do Minerva, do Grupo Minerva. Bom, boa tarde a todos. Agradeço o convite, em nome da Minerva Foods, poder participar do evento. Eu sou responsável pela área de inteligência de mercado da Minerva Foods. Vou fazer uma apresentação destacando principalmente as questões de desafios e oportunidades para o setor de carne bovinas. Acho que tudo a gente pode ver pelas duas óticas, tanto é um desafio como uma oportunidade para o Brasil. A gente vem aí de alguns anos num cenário bastante favorável à produção de carne bovina e acho que a gente ainda tem alguns anos à frente, mas não vai ficar mais fácil, provavelmente vai ficar mais difícil. Tem dois slides somente para poder apresentar quem que é a Minerva Foods. Minerva Foods é uma empresa focada na produção de carne bovina, somente carne bovina, sempre foi somente uma proteína. Estamos localizados na América do Sul, recentemente com a aquisição de mais algumas unidades na América do Sul, expandindo então para a Argentina, que não tínhamos presença, e aumentando a presença no Paraguai e Uruguai. Temos unidade Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina e Colômbia. Cada mercado completamente diferente, ainda que a gente esteja falando sempre de boi gordo, de carne bovina, mas todo mundo que trabalha com proteínas sabe que existe um risco sanitário e a única forma que a gente tem de ter um hedge sanitário, uma proteção contra esse risco sanitário, é justamente tendo uma diversificação geográfica. Isso é um ponto muito importante então, para a produção de commodities. Nossa capacidade diária de abate é na faixa de 26 mil cabeças por dia hoje. E acho que o grande ponto acaba sendo essa questão de diversificação geográfica, sobretudo na América do Sul, que é onde a gente tem o menor custo de produção. Então, permanece a produção na América do Sul, que é um dos pontos importantes para a gente. É uma empresa focada na exportação, cerca de 70% a 80% da nossa produção é exportado. Dependendo do mercado, claro, o Brasil exporta 70% a 80%, Paraguai e Uruguai mais de 90% em alguns momentos. A Argentina, a gente recentemente entrou na Argentina, estava com desafios políticos e até econômicos também. Eles exportam apenas 30% da sua produção, as plantas que a gente toca hoje. E Colômbia é um mercado completamente novo, a gente estava começando a abrir umas exportações da Colômbia. Recentemente teve alguns casos de febre aftosa, fecharam todos os mercados que estavam sendo abertos. Como o Minerva é focado nas exportações, nós temos escritórios em todos os países emergentes, os principais países emergentes. Chile, temos os Estados Unidos recentemente também, inclusive que agora está fechado para o Brasil, mas a gente consegue fazer exportação do Uruguai. Norte da África, extremamente importante para a exportação de carne bovina. Oriente Médio, então temos Argélia, Egito, Líbano, Irã. Temos Europa, que também seria praticamente o único mercado de alto valor agregado que o Brasil trabalha hoje. Rússia já foi um dos grandes clientes do Brasil, hoje em dia até um pouco menor. China tem sido o principal cliente. E temos agora escritórios da Ásia também. Esse daqui, principalmente, para poder aproveitar a ausência de um grande player, que é a Austrália, que reduziu sua presença no mercado mundial. Essa é a Minerva. Entrando um pouco mais na parte de cenário de mercado, o que a gente observa? Esses gráficos mostram rebanho bovino para cada um dos grandes produtores, exportadores ou importadores de carne bovina. Se a gente observar, todo o grupo do NAFTA teve uma redução muito drástica de tamanho de rebanho a partir de 2012, principalmente, já vinha com uma certa redução, eles são muito produtivos, mas já vinha com uma redução de rebanho. Essa redução do rebanho foi ainda mais forte por questões climáticas. É claro que Estados Unidos surpreende pela velocidade que tem tido a recuperação nos últimos anos, mas juntando todo o grupo, a gente sabe que México abastece Estados Unidos com carne e animais vivos, Canadá faz o mesmo movimento, então toda a região do NAFTA teve uma redução muito drástica. Os Estados Unidos hoje é o maior produtor de carne bovina e teve uma redução de rebanho pelo menor nível das últimas décadas. São muito produtivos, estão aumentando bem rápido, mas ainda assim é um cenário que tem uma recuperação de médio e longo prazo. Quando a gente olha na União Europeia, sem subsídios não é rentável produzir na União Europeia, então teve uma redução bastante significativa de rebanho, recuperação recente, mas não é uma tendência que a gente espera para os próximos anos. Rússia já foi um dos principais clientes do Brasil, por questões econômicas deixou de ser um dos principais clientes. Tem um projeto de virarem autossuficientes na produção de frango, suíno e bovinos. Eles provavelmente vão conseguir ficar em frango e suíno. Bovino já é um pouco mais difícil. E teve uma redução, está com o menor rebanho bovino nos últimos anos, na faixa de 18 milhões de cabeças. China, a gente não acredita nesse número. Esses números aqui, claro, são do USDA. É difícil conseguir números reais de China. A gente está falando aqui na faixa de 100 milhões de cabeças, mas a gente acha que pode ser abaixo de 100, abaixo de 90, talvez. Alguns números internos mostram isso também. Mas a verdade é que China já não é... Eles necessitam importar cada vez mais, a produção não atende à demanda local.
E a Austrália, que já foi um dos grandes exportadores, ainda é um grande exportador, mas teve uma redução muito drástica no rebanho. Então, quando a gente olha pela perspectiva de oferta, houve uma redução muito drástica dos grandes produtores, importadores e exportadores. Quando a gente passa para o cenário de América do Sul, o cenário é completamente diferente. A gente tem Uruguai, que é uma pecuária um pouco mais madura, estável, teve um crescimento recente mais estável. A Argentina voltando para o mercado mundial depois das restrições que tiveram nas exportações, desinvestimento do setor, liquidação do rebanho. Agora eles estão voltando já com investimentos, aumentando a produção. O Paraguai teve um crescimento muito rápido, grande produtividade, crescimento do rebanho. Estabilizou nos últimos 2 anos, provavelmente vai voltar a crescer nos próximos anos. Colômbia, que era um player desconhecido no mercado mundial de carne bovina, mas tem 22 milhões de cabeças. Se vocês olharem o gráfico da Austrália, está falando na faixa de 26 milhões de cabeças, uns grandes exportadores de carne bovina. A Colômbia tem 22 milhões, nunca esteve nem presente no mercado mundial de carne bovina. E o foco, é claro, o Brasil. O Brasil continua surpreendendo, a gente está falando de 215 milhões de cabeças num rebanho que ainda está crescendo. Só para ter como referencial, a gente sempre pega o volume de abate, compara com o volume de rebanho para verificar qual é a taxa de desfrute, né? Quanto daquele rebanho que eu abato por ano. Estados Unidos chega numa faixa de 33%, às vezes um pouco mais. Ou seja, por ano eles consomem 1/3 do rebanho deles. A gente costuma falar que entre 20% e 22% é um mercado estável para os nossos padrões de produção, de produtividade. Acima dos 22% a gente estaria consumindo um pouco o nosso rebanho. Em 2016 a gente ficou abaixo de 16%. Então, o abate caiu, o rebanho continua crescendo, é uma pecuária que ainda está crescendo muito e com uma produtividade baixa. O Brasil ainda tem muito potencial. Então, a gente observa aqui do lado da oferta, os grandes produtores, importadores e exportadores reduzindo o seu rebanho, os Estados Unidos agora crescendo até que rápido, é surpreendente, mas o grande foco tem sido a América do Sul, onde, por questões climáticas, questões de custo de produção muito mais baixo, tem uma tendência contrária. Olhando as exportações, que eu acho que é onde tem um grande potencial para o Brasil, a gente teve uma crise econômica muito forte, queda no consumo de carne bovina, a gente espera que esse consumo volte a subir com a economia, mas ele não vai atingir os níveis que a gente já observou anteriormente. A gente espera 35, 36 quilos per capita, não vai continuar aumentando. O consumo de carne bovina do Brasil vai aumentar com consumidores internacionais. Aqui, só para destacar, 2016, esse aqui é o volume fechado das exportações dos grandes exportadores. Índia foi o maior player, esse aqui é só dos maiores exportadores, não estou pegando todos. Índia, maior player, 23% do mercado mundial foi a Índia que abasteceu. Esse aqui é o nosso grande concorrente hoje, e é onde está o nosso desafio. O Brasil foi o segundo maior, quase 20%. Dos grandes exportadores, 1/5 do mercado mundial é nosso. A Austrália ainda presente e Estados Unidos crescendo cada vez mais. Aqui que fica interessante, quando a gente olha por destino, juntando todos os exportadores, se a gente juntar os mercados asiáticos, Vietnã e Hong Kong, que muitas vezes triangula para a China, Japão e Coreia do Sul, 43% de toda a carne bovina exportada no ano passado foi para o mercado asiático. A gente fala muito de China, mas não é só China, tem um crescimento no consumo em todos os mercados asiáticos. Isso é um processo de urbanização, ocidentalização, mudança de hábito de consumo, crescimento no poder aquisitivo, crescimento populacional. São drivers de consumo que não vão mudar tão cedo e por isso que a gente tem focado muito no mercado asiático. É claro que preocupa pela concentração, mas alguns mercados a gente não acessa, a Coreia do Sul, o Brasil não acessa, Japão, o Brasil não acessa ainda, os outros mercados o Brasil já consegue acessar. Olhando 2017, mesma informação, vai ficar um pouquinho difícil de ver esse gráfico. Olhando 2017, a mesma informação, isso daqui é atualizado até junho, julho, dependendo de cada mercado. Mercado asiático, 46% do mercado mundial. Então, quase que metade do mercado mundial de carne bovina já é o mercado asiático. Fazer conta com China é bastante divertido, a gente pode falar. Se aumentar, o consumo per capita na China hoje é na faixa de 4,5 kg, 5 quilos de carne bovina. Se aumentar 10% esse consumo, a gente está falando de 500 gramas por pessoa, é a exportação do Paraguai do ano inteiro vezes 2. Então, o potencial que a gente tem nesse mercado é imenso. E quando a gente fala de China, o consumo de carne bovina na China ainda é muito particular. Se a gente vai na China interior, que é uma China muito mais antiga, pouco desenvolvida, você não encontra carne brasileira, você encontra carne da Índia, muito mais barata, uma qualidade pior. Você vai numa indústria, você encontra carne da Índia, pelos mesmos motivos. Você vai num restaurante, você encontra carne brasileira. Só que o consumo de carne bovina na China ainda é uma coisa muito especial. Aniversários, comemorações, você vai num restaurante comer um steak. Em situações normais,
não faz parte do dia a dia deles ainda tem um processo de mudança de hábito de consumo ainda muito diferente. O mundo todo passou por um processo de ocidentalização, de consumir carnes tipo grill, churrasco que a gente faz ou carnes grelhadas. O asiático ainda está muito acostumado com carnes em molho, que é um perfil de consumo, inclusive, para carnes de pior qualidade. Conforme a qualidade vai aumentando, eles têm acesso, têm mais dinheiro para comprar, vai mudando esse perfil de consumo também. O mercado asiático, então, um grande potencial de exportação. Esse aqui é o volume total exportado nos últimos anos. A gente observou um crescimento até 2014, 2015 uma leve queda, que já foi puxado principalmente por Austrália. 2016 uma nova queda, que já não foi só a Austrália, mas a Índia também foi bastante impactada no ano passado. Índia realmente é um problema para o Brasil. O Brasil hoje tem produto de qualidade e produto sem qualidade. Tem um produto barato, bastante competitivo, e a gente consegue atender quase todos os mercados. Exporta para mais de 100 países. Quando a gente compara com os Estados Unidos, que exporta para um grupo de menos de 5 países, a Austrália a mesma coisa, Uruguai, Argentina, todos são exportadores para poucos países. O Brasil exporta para mais de 100 países. A Índia, ano passado, tem esse problema de qualidade, eles passaram por um processo de tentativa de reduzir a corrupção, retiraram a nota de 100 rúpias do mercado, isso quase que congelou o mercado de carne bovina da Índia em outubro, novembro e dezembro do ano passado. Então, caiu a produção e por isso que houve uma queda na exportação do ano passado. Se não fosse isso, provavelmente a gente teria exportado mais no ano passado. 2017, primeira vez em um bom tempo que a gente vê esse volume aumentando. E aqui, de novo, um alerta, porque a Índia não voltou para o mercado ainda, da maneira que estava antes, agora por outros motivos, por questões religiosas. O maior estado produtor da Índia, que é o Uttar Pradesh, teve uma mudança de governo para um governo hindu muito mais radical, chegaram a proibir o abate de todo e qualquer tipo de bovino e búfalo, já tiraram essa lei, mas é uma briga ainda constante, então a Índia não voltou para o mercado mundial. O risco da Índia é que ela consegue entregar uma carne que a gente sabe que é de uma qualidade pior, mas num custo muito mais baixo. Então, quem quer preço, acaba indo para a Índia. Quem quer qualidade, busca outros mercados. E aí o Brasil precisa realmente se diferenciar. Só para ter uma perspectiva de volumes, então, a gente está falando, primeira vez em um bom tempo, que a gente começa a ver volumes maiores nas exportações, então existe uma possível pressão nos preços mundiais de carne bovina. O consumo vem aumentando, mas a economia mundial está um pouco mais lenta do que era esperado. Então, realmente precisa aquecer para poder melhorar. Vem tendo um aumento na produção sem um respectivo consumo na mesma velocidade. Esse aqui é um gráfico de preço da carne bovina do Brasil exportada nos últimos anos. E aqui é interessante observar algumas tendências. Aqui o Brasil, praticamente até 2001, praticamente não existia exportação do Brasil. Isso aqui não tem volume significativo. Aqui a gente começou a aumentar o volume, começou a acessar cada vez mais mercados. Aqui a gente começou a entrar mais na Europa. 2007 e 2008 foram anos muito fortes de Europa. Começamos a entrar em outros mercados, Norte da África, Oriente Médio, mercados asiáticos. Hoje em dia o Brasil já consegue se diferenciar. É claro que aqui tem por trás uma questão cambial também, mas o Brasil hoje em dia consegue já se diferenciar em relação a preço. A gente costuma ser 500, $1.000 acima da Índia por questões de qualidade. A questão é que a gente tem que continuar se diferenciando para não ficar nessa briga com a Índia. Seria realmente interessante vir aqui falar de Estados Unidos, Uruguai, Argentina, Austrália, nossos grandes competidores, mas a carne do Brasil hoje compete com Paraguai, Colômbia e tem um risco da Índia que está vindo por trás. A gente costuma fazer uma diferenciação, que é a carne ingrediente, que é a carne da Índia, que é a carne um pouco do Brasil também, que é uma carne que vai em produtos alimentícios, de uma carne que você já vai no supermercado comprar uma carne, ou mesmo em restaurantes, que seria uma carne dos Estados Unidos, ou uma carne premium, que é a Uruguai, a Austrália e a Argentina, principalmente. O Brasil precisa caminhar nesse sentido. A gente tem nichos, a gente consegue atender esses mercados de maior valor agregado, mas a grande produção do Brasil ainda está longe disso. Entrando mais em detalhes do Brasil, esse gráfico é um pouquinho complicado, vou passar rápido por ele. Aqui é o abate de fêmeas, acho que é o principal motor aí de aumento e crescimento, a expansão e redução do rebanho no Brasil. Interessante observar que desde 2010 houve um aumento e a partir de 2013 começou a cair o volume de fêmeas no abate. A gente então vem num processo de retenção de fêmeas de aumento de produção. E retenção de fêmeas com uma margem na produção da cria, do bezerro, bastante favorável. Caiu nos últimos anos, mas continua positiva. Ou seja, o Brasil está num processo de retenção de fêmeas, aumento da produção, mesmo tendo o maior rebanho bovino do mundo, a gente continua investindo e a margem da atividade está bastante favorável, atraindo mais investimentos para o setor. O problema acaba sendo o que a gente está produzindo.
Em azul aqui é o preço do boi dos Estados Unidos, historicamente, estão olhando aqui desde 2015 até agosto desse ano. Austrália em verde, voltaram a se igualar. O preço dos Estados Unidos era esperado que tivesse mais alto, eles estão caindo bastante. Argentina em amarelo, Uruguai aqui em laranja, Paraguai em cinza e o Brasil está aqui em azul escuro. Essa outra linha, aliás, azul claro, essa outra linha azul escura aqui é a Colômbia. O que era esperado pelo padrão de produção do Brasil, ou produção mundial? Estados Unidos o boi mais caro, Austrália o segundo, Argentina o terceiro, Uruguai o quarto, Brasil o quinto, Paraguai o sexto, Colômbia o sétimo. De certa forma, a gente tem uma distorção que o preço do boi nos Estados Unidos está mais baixo que deveria, a Austrália deveria estar um pouco mais alto do que isso, mas o Brasil está muito competitivo por questões cambiais. É uma oportunidade que a gente tem hoje. Então, hoje está muito mais interessante para a gente exportar por questões cambiais também. O problema é esse. Isso aqui é a fotografia de um único dia num curral nosso do Minerva. A gente tem Nelore de alto valor, de alta qualidade, Angus. A produção de Angus no Brasil é pequena, para atender o mercado de nicho do Brasil. A gente não exporta Angus, o consumo aqui no Brasil é muito maior do que a nossa produção. E temos isso ainda no Brasil, que é o que a gente chama de animais coloridos. O Brasil hoje é o segundo maior produtor de carne do mundo, segundo maior exportador também, e o maior exportador de gado vivo. Uma das vantagens de exportar gado vivo é que a gente consegue exportar produtos também de baixo valor agregado. Esses produtos de baixo valor agregado a gente exporta muito para o Oriente Médio. Eles compram animais vivos, fazem um abate ritual e consomem carne fresca. Fresca no sentido de uma carne que não passou por nenhum processo de frio, coisa que não existe mais no Brasil. Então, o Brasil ainda tem isso, uma heterogeneidade de produção muito grande. Isso permite que a gente abasteça mais de 100 países, que a gente atenda todo e qualquer tipo de produção, mas isso aqui é um risco também para o Brasil, pela perspectiva da imagem da nossa carne. Isso daqui é o que a gente gosta de falar do Brazilian Beef. Isso daqui é um mercado de nicho. Isso vai muito para o mercado interno B e vai à exportação de gado vivo também. O grande problema do Brasil é a heterogeneidade da nossa produção. Ponto positivo é que na hora que a gente olha um indicador de produtividade ou de implementação de tecnologia, que é o peso médio ao abate, eu estou olhando aqui peso para boi somente em arrobas, né, que é o que a gente está acostumado a enxergar, desde 97 até os 3 primeiros meses de 2017. Esse aqui é a evolução da pecuária brasileira. Acho que esse aqui é o melhor indicador de tecnologia que a gente pode ver para a pecuária. Então, a pecuária brasileira ainda é muito heterogênea, a gente ainda tem todo tipo de produção, mas estamos implementando tecnologia cada vez mais rápido. 2016 deu um salto no peso médio de abate. 2017 provavelmente a gente vai observar o segundo semestre melhor também. O preço dos grãos mais baratos ajuda bastante nisso. Mas o grande ponto é, já temos o maior rebanho mundial, mas a nossa produtividade é muito baixa. Investindo em tecnologia, investindo em produtividade, a gente tem potencial para ser o maior produtor de carne do mundo. Como referencial, o Brasil tem 215 milhões de cabeças e produz uma faixa de 9 bilhões de toneladas de carne. 9 milhões e meio. Os Estados Unidos têm 85, 86 milhões de cabeças de gado, produzem 12 milhões de toneladas. Eles conseguem produzir mais que a gente com menos da metade do nosso rebanho. Então, esse é um potencial que o Brasil tem. Só que a questão é, aumento de produção tem que vir com ganho de qualidade. Só aumento de produção hoje na pecuária brasileira sem ganho de qualidade, a gente começa a criar um risco para o próprio Brasil, que é a gente vai ter que começar a comer mais e mais carne aqui no Brasil para absorver esse aumento de produção, porque os países lá fora não vão querer comprar nossa carne se a gente não aumentar a qualidade. A conta costuma ser, eu chego para o cliente e mostro o que eu tenho, eu não consigo incentivar a produção para ela melhorar a qualidade para poder oferecer. O mercado internacional conhece muito bem a carne do Brasil já. Ele sabe que é uma carne muito competitiva e de qualidade. Mas o ponto principal ainda é a questão de competitividade, muito mais do que a qualidade. Só para fechar, esse aqui é o último slide, fechando dentro do tempo também. Sem olhar as cores das barras, repare na altura das barras. Esse é um referencial de custo de produção na pecuária mundial. Europa, extremamente cara essa produção pecuária. A América já é mais competitiva. A gente tem Ásia e Oceania com alguns mercados, principalmente a Austrália, mais competitiva. E a África, aqui eu não usaria como referencial, porque eu acho que existem outros países na África que são melhores referenciais do que esse. Aqui são siglas de países, né? Um pouco mais complicado para enxergar. Mas aqui está a América do Sul. A América do Sul ainda é a região mais competitiva pela perspectiva de custo de produção da pecuária. Nós temos água disponível, nós temos terra disponível, nós temos alimentos, temos produção de grãos.
O Brasil, hoje, ainda produz somente 10% a 15% dos nossos animais utilizando grãos. A gente está falando na faixa de 4 milhões de cabeças, de um total de abates de 32 milhões de cabeças. Mas a gente já consegue produzir 8, 9, 10 milhões, não tem uma estatística oficial, de animais a pasto com suplementação de grãos. E esse é um diferencial. Se a gente lembrar de 2012, 2013, quando teve o problema climático nos Estados Unidos e o preço dos grãos subiram de maneira bastante agressiva, eles começaram a voltar o animal para o pasto por alguns meses para tentar baratear o custo da produção dos animais. Antes, era desmama o animal, coloca no confinamento. Com o custo dos grãos tão altos, eles começaram a fazer um pouco dessa recria a pasto. O Brasil não tem que seguir o caminho dos Estados Unidos. Nosso confinamento é sempre nos últimos 90 dias dos animais. E tem que continuar sendo isso, é um confinamento de terminação. Mas tecnologia a pasto é o nosso grande trunfo, que eu diria. Então, suplementação de animais a pasto, o Brasil ainda pode aumentar muito a produtividade, mantendo a competitividade em relação a preço. Mas o grande ponto, e a nossa provocação que a gente costuma fazer, inclusive principalmente para a plateia de pecuarista, é que temos que continuar aumentando os investimentos, melhorar a qualidade, melhorar a produtividade, mas agora não pode ser feito de maneira desconexa em relação à qualidade, ou a gente vai começar realmente a inundar o mercado de carne, uma carne que não necessariamente tem absorção no ritmo que a gente está aumentando a produção. É isso. Obrigado. Obrigado, Leonardo. A gente tem um tempo ainda para perguntas, né? Não? Então só me resta encerrar, agradecer a todos, agradecer aos dois palestrantes, né, e agradecer à Gazeta do Povo, ao RPC, pela oportunidade, né, e espero que tenha sido de bastante interesse para vocês as duas palestras que foram apresentadas aqui. Obrigado.